Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Muito bem, João foi seletivo ao escrever os seus milagres. Diferentemente dos outros evangelistas que escreveram vários, João selecionou apenas 7 milagres no ministério de Jesus, e nós já vimos até aqui, dentro dessa série de milagre em milagre, como Jesus transformou água em vinho, como Jesus curou o filho de um oficial do rei, como ele curou um paralítico no tanque de Betesda, como ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para atender uma grande multidão. Semana passada vimos como ele andou por sobre as águas para salvar os seus discípulos. E hoje nós vamos ler e meditar num texto, no 6º milagre registrado aí por João, mais uma cura ministrada na vida, através da vida de Jesus, na vida de uma pessoa em Jerusalém. Jesus estava caminhando pela cidade de Jerusalém, no meio de uma festa, provavelmente a festa aí dos tabernáculos, e era um dia de sábado, um dia principal da festa, e de repente Jesus se encontrou com um homem que era cego de nascença, e o milagre que iremos trabalhar hoje está relacionado a essa cura, a esse ministrar de Jesus na vida aí deste homem. Nós vamos falar sobre um milagre inédito, né? Um milagre inédito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 até o verso 3, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 até o verso 3, depois nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 11, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 até o verso 3 e do verso 6 ao verso 11. Se você não tem aí a Bíblia, o texto vai ser projetado para você, que você acompanhe a leitura, né? João 9:1 diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí você vai para o versículo de número 6 aí na Bíblia, que diz o seguinte: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aquele homem havia passado toda a vida pedindo esmolas, embora seus pais ainda fossem vivos.
Ele era conhecido por todos naquela região, pelos vizinhos, amigos da família. Ele era, vamos dizer assim, o cego da região. Inicialmente não passava de um mendigo pedindo esmolas. Mas quando os discípulos olharam para aquele homem, resolveram satisfazer uma curiosidade. Mestre, quem pecou? Ele é cego de nascença. Quem é que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eles queriam saber se aquele homem havia pecado, ou se estava sofrendo por conta do pecado dos pais, porque a lei dizia que Deus castigava a maldade dos pais nos filhos. É assim que está na lei. Deus transfere bênção de pais para filhos, mas Deus também permite que o mal, permite que o castigo passe fique só com os pais, mas também passe para os filhos. Isso está em Êxodo capítulo 20. Os discípulos fizeram essa pergunta porque partiram da crença de que toda doença é resultado de um pecado específico. Ou seja, se há uma doença, uma enfermidade, existe um pecado específico. E se essa pessoa então estava doente, era porque ou ela tinha pecado, ou porque os seus pais haviam pecado contra Deus. Essa era a crença no Oriente Antigo. Você pode talvez se lembrar do caso de Jó. Quando Jó foi acometido de uma grave enfermidade, Jó ficou um período sentado no chão, nas cinzas, vestido de pano de saco, jogou terra sobre a cabeça. E os amigos chegaram, 7 amigos chegaram e ficaram ali próximo de Jó. 7 dias Jó ficou daquele jeito, e 3 amigos chegaram e ficaram ali próximo de Jó, sem falar absolutamente nada durante esses 7 dias. E depois eles abriram a boca para conversar com Jó, não no sentido de consolá-lo diante da sua situação, porque eles não tinham palavras para consolar, mas eles estavam ali curiosos em saber o que é que Jó tinha feito, o que ele tinha aprontado para que ele recebesse na sua vida todo aquele castigo. Ou seja, se você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, está perdendo a sua saúde, se você perdeu servos, perdeu suas propriedades, se você está sofrendo tudo isso, é porque você cometeu algo, Jó, de grave. O que é que você cometeu para que você esteja recebendo no corpo e em vida todo este castigo? Infelizmente, essa era a crença daquela época, e essa é uma crença ainda presente nos dias de hoje. Nós temos ainda no meio, inclusive evangélico hoje, pessoas que acreditam que aquilo que a pessoa está recebendo na sua vida é resultado de uma doença, de um pecado, é resultado de alguma coisa que ela fez, que ela cometeu, e ela então está recebendo na pele o resultado disso. Ela pecou e o pecado lhe gerou uma doença, uma enfermidade. E aí eu digo para você que se Deus fosse nos dar uma doença, uma enfermidade, por causa de um pecado que nós cometemos, nenhum de nós estaria aqui. Todos nós estaríamos internados numa Santa Casa da Vida, num hospital, e estaríamos internados ainda em situação grave, porque todos nós pecamos. E o salmista nos diz que Deus não nos trata. Salmo de número 103 diz que Deus não nos trata consoante ao nosso pecado. E graças a Deus por isso. Deus é gracioso e misericordioso e não nos trata. Não nos trata. Que se Deus fosse nos tratar, pecou, castigo. Se Ele fosse nos castigar, mediante o nosso pecado, todos nós estaríamos fritos, né? Mortos, provavelmente. Mas Deus é gracioso para conosco. Os discípulos oferecem a Jesus, fazem uma pergunta e oferecem a Jesus o que a gente chama de um falso dilema. Ou é isso, ou é isso. É um falso dilema porque não é nem isso e nem isso. Jesus tem uma outra resposta, uma terceira opção. E a resposta de Jesus foi exatamente isso, que não foi ele e nem os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego, mas ele tinha nascido cego para que se manifestasse nele as obras de Deus, para que através da vida dele o agir de Deus fosse reconhecido. E não é verdade? Nós estamos aqui hoje há 2000 anos depois, falando da vida deste homem. Se esse homem tivesse nascido sadio, se ele tivesse nascido com a sua visão perfeita, nós nunca talvez saberíamos a sua história. Mas se nós hoje, e talvez quantas igrejas ao redor do mundo hoje talvez estejam pregando exatamente esse mesmo texto.
né? Ou seja, se nós hoje nos debruçamos na palavra e olhamos para a história deste homem, não sabemos o seu nome, mas se sabemos a história deste homem, um milagre que aconteceu na sua vida, é porque ele nasceu cego e porque a obra de Deus foi manifesta na vida dele. Isso para nós, queridos, sempre será um mistério. Mas uma coisa é certa, Deus pode utilizar de dor, Deus pode utilizar de sofrimento, Deus pode se utilizar de uma história assim, para que se manifeste através da história a sua obra, para que se manifeste a glória de Deus, para que Deus se torne conhecido, para que Ele seja revelado, não só na vida da pessoa, mas através da vida desta pessoa. Então, eu não vou entrar no mérito do porquê Deus faz isso. Não é o meu objetivo aqui nessa noite falar nessa direção, mas Deus pode. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele pode utilizar-se de sofrimento, por mais que a nossa mente não possa compreender isso, mas Ele pode se utilizar de sofrimento, de uma história de dor, para que através de uma cura, de uma libertação, de um manifestar, aquilo venha trazer glória, não só ao seu nome, mas possa trazer bênção e glória também através das nossas vidas ao seu nome. Hoje, quantas pessoas serão impactadas e abençoadas através dessa história? E quantas pessoas receberão a bênção de Deus na sua vida, ou receberão o milagre de Deus na sua vida, porque creram nessa história, e um dia voltarão aqui para dizer: eu fui abençoado naquele domingo, quando eu fui à igreja, Deus falou ao meu coração, e tudo isso voltará para Deus em glória, em louvor, em honra. Ou seja, é assim que Deus age, por mais que muitas vezes a gente não possa entender. É o caso aqui. Aquela criança, aquele homem nasceu com um objetivo. Talvez ele viveu a vida inteira questionando: por que eu nasci cego? Por que os meus irmãos enxergam? Por que todos ao meu redor enxergam? Por que todos podem ir para a escola normalmente? Por que todos podem ter a sua vida, podem ter o seu trabalho? Por que a minha vida está reservado isso? Ser um mendigo, sofrer essa dor, essa humilhação, esse sofrimento? Porque talvez ele questionou a vida inteira, mas ele teve a resposta naquele sábado. Naquele encontro com Jesus, ele teve a resposta. Depois de responder aos discípulos dessa maneira, de que não foi nem os pais e nem ele que havia pecado, Jesus teve uma atitude inédita, inusitada, exclusiva. Jesus cuspiu no chão, com a saliva ele fez um lodo, e com este lodo ali na palma da mão, ele pôs nos olhos daquele homem e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, como vimos no filme, era uma piscina, exatamente daquele jeito, construída pelo Império Romano, dentro da cidade. Era uma piscina com muitos degraus, e as pessoas desciam esses vários lances de escada para chegar até a piscina, e ali ela podia se banhar. E aquele homem então foi se lavar naquele tanque. O homem foi lá ainda cego, e quando tirou aquele lodo, os seus olhos foram abertos e ele passou a ver pela primeira vez na sua vida. Os vizinhos que antes sabiam que ele era cego ficaram apavorados. Começaram a se perguntar mutuamente, se de fato ele era aquele cego que ficava na calçada mendigando, pedindo esmolas. Uns diziam que era, sim, é ele sim. Outros diziam não, parece com ele, mas não é, porque ele é cego, esse homem está vendo. Parece-se com ele, mas não é. Mas o que eu acho lindo no texto é que o homem insistia. Enquanto as pessoas discutiam: é ele, não é ele, é ele, não é ele, ele começou a insistir e dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Eu mesmo, eu era aquele mendigo que ficava na calçada pedindo esmolas, eu era aquele cego, era eu sim. E aí eles perguntaram: mas então o que te aconteceu? Como aconteceu isso com você? O que aconteceu? Porque você era cego, como é que agora os seus olhos estão abertos e você está enxergando? E aquele homem diz: olha, eu não sei de muita coisa, eu só sei de uma. Eu estava sentado lá, e um homem chamado Jesus aplicou lodo nos meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui cego, lavei os meus olhos e voltei vendo. É a única coisa que eu sei. O que essa linda história pode trazer para mim e para você? Eu separei algumas lições que eu quero trazer para a sua vida.
e para a minha vida nessa noite. A primeira lição que eu aprendo com essa história é que milagres são imprevisíveis. Essa é a primeira coisa. Milagres trazem o que é impensável. Milagres trazem surpresas, coisas inéditas. Milagres nos trazem sustos, sustos de misericórdia. As ações de Deus não cabem em manuais. As ações de Deus não podem ser pré-programadas. Não há previsibilidade. É imprevisível aquilo que Deus faz. Quando Deus age, nós pensamos o seguinte: eu nunca tinha pensado que Ele iria fazer dessa maneira. Eu nunca tinha pensado que Ele ia fazer assim. Eu cria no milagre de Deus, mas eu nunca imaginei que Ele fosse fazer dessa maneira. Eu nunca imaginei. Porque Deus é assim. O nosso Deus é aquele que faz sair uma moeda da boca de um peixe para que impostos sejam pagos. É o que faz um general da Síria, do exército da Síria, leproso, chegar diante do profeta, e talvez o que o profeta imaginava é o que nós imaginávamos. Esse profeta vai orar por mim, vai colocar a mão sobre mim e vai rogar a bênção de Deus sobre a minha vida e a lepra vai desaparecer. Mas Deus não faz isso. Deus faz o seguinte: vai até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes naquele rio sujo, naquele rio feio, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado da sua lepra. O nosso Deus é aquele que, diante de um machado que se perdeu no rio, que se perdeu nas águas, é aquele que faz o machado flutuar, porque o cabo do machado é lançado sobre as águas. Quando lança o cabo do machado sobre as águas, o machado flutua. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que faz uma sopa venenosa deixar de ser venenosa porque joga um pouco de farinha no caldeirão. O nosso Deus é aquele que faz a água se tornar vinho. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus faz aquilo que é impensável. Eu nunca imaginei que fosse fazer assim, ou que dessa maneira pudesse acontecer. Ele surpreende. Deus é Deus de surpresas. Ele rasga o manual. Ele faz de uma maneira que nunca imaginávamos que ia ser. Ele quebra o paradigma. Ele quebra o protocolo. Como é que você acha que esse cego deveria ser curado? Como é que na sua cabeça você imagina? Se você fosse cego, você imaginaria que você seria curado? Ou como você imagina a cura de um cego? Assim talvez como aconteceu com Bartimeu na beira do caminho. Jesus passando por Jericó, um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então pede para que aquele cego seja trazido até a sua presença. E quando Bartimeu chega na presença de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: que eu torne a ver. E Jesus diz: veja. E o que aconteceu? Os olhos daquele cego foram abertos e ele passou a ver. É assim que nós imaginávamos talvez a cura aqui. Jesus chegando diante dos discípulos dizendo: mas esse homem nasceu assim, para que a obra de Deus fosse manifestada na vida dele. E Jesus então coloca a mão nos olhos daquele homem e diz: cego, veja. E os olhos são abertos e ele passa a ver. Só que Deus não é assim. Ele já tinha feito isso com Bartimeu. Era hora de fazer diferente. Deus surpreende, Deus faz de forma inusitada. É hora então, por mais que seja nojento, mas é hora de cuspir no chão, é hora de fazer um lodo, é hora de aplicar nos olhos, é hora de fazer com que esse homem vá até o tanque para se lavar e o milagre aconteça na sua vida. É assim que eu quero que seja. O que eu estou dizendo para mim e para você? Talvez nós queremos o milagre de Deus na nossa vida, mas como nós queremos o milagre de Deus? Às vezes achamos que o milagre só pode acontecer de uma maneira. Eu vou telefonar para o gerente, eu sou o empresário, sei lá, eu vou telefonar para o gerente, eu vou conversar com ele, eu vou apresentar o negócio, eu vou apresentar essa forma, e aí o gerente vai com toda certeza brilhar os olhos, ele vai dizer: eu quero isso daí, eu quero investir, e aí nós já vamos assinar o contrato e tal. E você vai lá, conversa com o gerente fala: não tem interesse não quero saber disso não, a nossa agência não está afim, não está à disposição, não quero saber desse empreendimento, não quero saber desse negócio, é muito arriscado, para nós não serve. E você volta com cara de tacho para casa, porque você tinha um plano e achou que o milagre de Deus ia acontecer dessa maneira. Mas aí você chega ali em casa, ou chega no escritório, sei lá, daqui a pouco toca o telefone, e uma pessoa que você nunca ouviu na vida, nunca viu, essa pessoa liga para você e fala: eu queria falar com fulano de tal. E você fala: sou eu. Ele fala: então, eu passei por um acaso, eu passei lá
e vi uma placa sua e eu quero investir nesse negócio. Como é que eu faço para investir nesse negócio? E você fala, eu nunca imaginei que fosse acontecer dessa maneira. Por quê? Porque Deus é imprevisível. Deus não age conforme a sua cartilha. Ele não faz conforme você pensa que Ele vai fazer. Ele faz do jeito dEle. Ele faz da maneira dEle. Ele é imprevisível. Ele faz coisas inéditas, coisas inusitadas. Esse é o nosso Deus. Talvez você tenha muitos planos, mirabolantes planos na sua mente, mas Deus não vai fazer os seus planos. Porque Isaías diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Ele faz diferente. Ele é Deus. E Ele faz diferente. De forma imprevisível. Esse é o nosso Deus. Quando Deus está na parada, não existe norma, não existe procedimento. Ele faz do jeito que Ele bem entender. Ele faz da maneira que Ele bem entender. E eu e você precisamos entender isso na nossa vida. É assim que Deus age. Quando eu olho para esse texto, e eu não aprendo apenas que Deus age de forma imprevisível, mas quando Ele age, o seu agir aponta para o seu caráter, aponta para a sua pessoa. Todo homem mente, e todo homem se arrepende de algo. Quantas vezes você já mentiu na sua vida? Ou quantas vezes você já falou alguma coisa e não cumpriu? Essa semana eu vou passar lá na loja e você não passou. Não, essa semana eu vou receber o dinheiro e eu pago você e você não pagou. Não, mas essa semana eu vou fazer uma visita para você com toda certeza e você não foi. Porque todo homem é assim. Todo homem é assim. Todo homem mente. Todo homem promete e não cumpre. Todo homem se compromete com algo e não cumpre. Quer seja com o marido, quer seja com a esposa, com o filho, com o próximo, com o amigo, com Deus. Ele fala, mas ele não cumpre. Esse é o homem, mas Deus não. Números capítulo 23, verso 16, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Esse é o nosso Deus. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa é uma palavra certa que eu posso trazer para você. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. De uma forma diferente, ele fala que toda promessa de Deus carrega na frente o sim e o amém. Isso está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Na frente da promessa de Deus existe um sim e o amém. Ou seja, Ele promete e na frente já está sim. Amém, eu vou cumprir todas as promessas. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, com todas as suas promessas. E isso é o que acontece nesse texto. Quando Jesus diz para os seus discípulos, mas Ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a obra de Deus, isso aconteceu na vida daquele homem. Jesus então disse para o cego, após colocar o lodo nos seus olhos, vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou o seu rosto, os seus olhos e voltou curado. O homem foi curado. O homem passou a enxergar. A palavra de Jesus se cumpriu na vida daquele homem. E os discípulos depois puderam ver o testemunho daquele homem e ver aquele homem curado. Um cego de nascença foi curado e a obra de Deus, a glória de Deus foi manifesta na vida daquele homem. Mas eu imagino o trajeto até o tanque. Eu imagino, né? Quantas dúvidas passaram pela cabeça daquele homem? Será que ele não está brincando comigo? Será que isso não é pegadinha? Será que a pessoa que realmente passou esse barro nos meus olhos, será que é Jesus mesmo? Porque eu sou cego, eu não sei. Será que não é uma câmera escondida? Será que não estão brincando comigo, zoando comigo? Será que eu não estou indo ao tanque à toa? Será que eu ficarei curado mesmo desta minha cegueira? Será que eu passarei a ver? Eu já ouvi falar de Jesus e já ouvi falar que Ele abriu os olhos de cegos, mas cegos que ficaram cegos, não como eu. Eu nunca ouvi falar de um cego de nascença que teve seus olhos abertos.
Isso é algo que só Deus pode fazer, só Deus pode, segundo a palavra, segundo as Escrituras, só Deus pode abrir os olhos aos cegos. E será que esse homem tem esse poder todo que dizem? Será que esse homem é poderoso assim mesmo para fazer esse milagre na minha vida? Talvez essas dúvidas brotaram no coração daquele homem. Mas a lição que eu tiro desse texto é que quando Deus diz uma palavra, você pode ir. Se Deus diz uma palavra, você pode ir. Quando Deus fala, vá, vá. Não duvide, mas vá. A palavra dele é sempre sim, a palavra dele é sempre amém. Em Deus não existe variação, não existe sombra de mudanças. A sua palavra é eterna, as suas promessas se cumprem. Nós não podemos nos esquecer. Nós podemos prometer e não cumprir, mas Deus promete e Deus cumpre. Nós podemos assumir um compromisso e não honrar amanhã o compromisso, mas Deus não. Ele promete e Ele cumpre. Nós podemos quebrar promessas, mas Deus não. Ele não nos frustra, Ele não frustra as expectativas do nosso coração. Deus jamais quebrará uma de suas promessas, Ele sempre cumprirá com a sua palavra. Quando Ele diz para você ir ao tanque, vá ao tanque. Quando Ele diz para você, não importa o que os outros vão perguntar, não importa a dúvida que surgirá talvez até mesmo no seu coração e no coração das pessoas, não importa, vá, porque Ele vai cumprir com a sua palavra e com as suas promessas. O que importa é que quando você chegar ao tanque, as promessas do Senhor se cumprirão sobre a sua vida. A promessa dele é sempre confiável, porque Deus não muda. É o caráter de Deus que está em jogo aqui. É isso que o texto me ensina. Mas o texto me ensina também que milagres resultam de obediência. Para que milagres existam em nossa vida, nós precisamos obedecer, não a regras, mas obedecer à voz do Senhor. Jesus disse para aquele homem, vá se lavar, e aquele homem foi. E se alguém perguntasse para ele, onde você está indo? Ele poderia dizer assim, eu estou indo ao tanque de Siloé. E se perguntasse para ele, mas por que você está indo ao tanque de Siloé? Ele responderia o seguinte, eu estou indo em obediência a uma voz. Porque alguém me mandou ir. Eu estou indo em obediência a uma voz. A uma voz. A voz do Senhor tem que ser obedecida. Você talvez pode se lembrar, nós falamos sobre o segundo milagre da cura do filho do oficial. Aquele homem foi atrás de Jesus porque queria levar Jesus para sua casa, para sua cidade. E Jesus disse para ele, eu não preciso ir. Vá, o seu filho está curado, seu filho está bem, pode ir. E aquele homem foi. Aquele homem deixou Jesus em paz ali na cidade onde Jesus estava e foi, voltou para a sua cidade. E quando ele chegou em casa, o filho estava curado. E ele foi em obediência a uma voz, vá, porque o seu filho está bem. Certa vez 10 leprosos chegaram perto de Jesus, gritaram, né? Não chegaram tão perto assim, mas da onde estavam, gritavam para Jesus, Jesus salva-nos, somos leprosos, salva-nos. E o que é que Jesus disse para os 10 leprosos? Podem ir se mostrar ao sacerdote. E à medida que eles estavam a caminho para se mostrar ao sacerdote, o que aconteceu? Eles foram curados. Se perguntassem para aqueles leprosos, onde vocês estão indo? Eles diriam, nós estamos indo para nos mostrar ao sacerdote. Mas por que vocês estão indo para se mostrar ao sacerdote? Nós estamos indo em obediência a uma voz. A uma voz. Lembram do primeiro milagre? Maria chegou para Jesus e disse, acabou o vinho. E Jesus disse, minha hora não chegou, mulher. A minha hora não chegou. Mas Maria não atentou para essa palavra, disse para os serviçais, façam tudo o que Ele lhes mandar. E o que é que Jesus falou logo em seguida para os serviçais? Encham essas talhas com água. E os homens obedeceram. E porque os homens obedeceram, o que é que aconteceu? O milagre aconteceu. Em obediência a uma voz. Certa vez Jesus estava na praia e a multidão o comprimia ali onde Jesus estava, e ele subiu então no barco de Pedro. Pedro tinha pescado, tentado pescar a noite inteira, trabalhado a noite inteira, ele e os seus companheiros não pegaram absolutamente nada. Já estavam lavando as redes, colocando as redes para secar, e de repente Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, vamos pescar? Está na hora de pescar.
Vamos para o mar. Vamos para o mar, vamos para alto mar e vamos lançar as redes. Pedro disse para Jesus: Jesus, eu sou pescador, eu sou filho de pescador, eu cresci num barco, eu sei o que é pesca. Você é carpinteiro, filho de carpinteiro, você sabe muito bem construir uma casa, você sabe até mesmo fazer um móvel. Mas Jesus, pescar não é a sua praia. Você não entende de pesca, você não sabe o que é pescar, você nunca pescou, você nunca viveu essa vida. Nós já trabalhamos a noite inteira, tentamos a noite inteira e não pescamos absolutamente nada. E eu sei, agora não é hora de pescar, agora não é hora de peixe, agora não vamos pescar nada. A hora de peixe passou e já na hora nós não pegamos, muito menos agora. Nós já lavamos as redes, estamos cansados, queremos ir para casa, queremos descansar um pouco, por mais que a gente vai amargar esse dia de não ter o que levar para casa de sustento, mas sob a tua palavra, nós lançaremos as redes, já que o Senhor está dizendo. E o que aconteceu? Foram para o alto mar, lançaram as redes. E diz o texto que quando as redes caíram nas águas, automaticamente, imediatamente pesaram. Eles tiveram que chamar outro barco, porque era muito, muito peixe. E o barco estava afundando. E ali, cheio de peixe aquele barco, Pedro cai de joelhos e olha para Jesus. Ele pescou aquela grande quantidade de peixe e não voltou para casa frustrado. Não voltou para casa de mãos vazias, porque ele obedeceu uma voz. É o que acontece aqui nesse milagre. Aquele homem vai ao tanque de Siloé se lavar, porque ele está em obediência a uma voz. E o que é que Deus está mandando você fazer? O que é que Deus está pedindo para você fazer? O que é que Ele está mandando você fazer e você está relutante? Você não está fazendo. Eu quero um milagre. Deus diz: ok, eu vou fazer um milagre na sua vida, faça isso, e você não faz. O que é que Deus está ordenando você? Qual o tanque que Ele está mandando você ir e você está relutante de ir? Porque você acha que o seu plano é melhor que o dele, que a sua maneira é melhor que a dele, e você está relutante em ir. E o milagre não acontece. Esse texto me ensina, por fim, que milagres também manifestam a ação de Deus. O desfecho desse milagre mostra um ex-cego voltando para o seu habitat, totalmente diferente, não com tristeza, mas com alegria. Não havia um semblante descaído, mas um olhar para o alto, aliás, um olhar para todos os lados, porque aquele homem estava enxergando pela primeira vez. Tudo era novidade para ele. Tudo era novidade. Quando as pessoas que o conheciam se depararam com ele enxergando, ficaram espantadas e quiseram saber como que aquilo se deu. Como isso foi possível? Como isso aconteceu na sua vida? E aquele homem então fez o que todos nós devíamos fazer. Aquele homem abriu a boca para dizer assim: foi Deus. Foi o milagre. Foi Deus quem fez esse milagre na minha vida, através de Cristo Jesus. Foi o milagre que aconteceu. Eu fui cego até o tanque de Siloé, mas eu voltei enxergando. E aquele homem passou a testemunhar. Depois, quando você lê o resto do texto, aquele homem é levado para o Sinédrio, aquele homem é interrogado, porque o milagre tinha acontecido exatamente num sábado. E os fariseus acreditavam que nenhum milagre, nada podia acontecer num sábado, que Jesus estava fazendo algo errado, que ele tinha que ser condenado exatamente por ter feito isso. Mas aquele homem, mesmo diante dos fariseus e diante de qualquer pessoa que interrogava, ele dizia: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é o que eu sei, eu era cego. Se ele é pecador ou não é, se ele é de Deus ou não é, se vocês querem discutir o que vocês quiserem discutir, discutam, mas uma coisa é certa: eu era cego, mas agora eu vejo, e eu sei que esse Jesus é quem operou este milagre na minha vida, e ele testemunhou isso, e testemunhou tanto, que a sua história chegou para mim e para você, como testemunho de Deus. É isso que milagres precisam fazer na nossa vida. Milagres precisam manifestar a ação de Deus. Quando Deus age na sua vida, você não pode ficar calado. Quando Deus faz algo na sua vida, você não pode ficar quieto, mas você precisa testemunhar o milagre de Deus, abrir a sua boca e dizer o que Deus operou na sua vida. E eu estou dizendo, não precisa esperar grandes coisas.
Não são grandes milagres. Talvez no seu coração você espere grandes milagres, mas enquanto você aguarda esses grandes milagres, relate os pequenos milagres de Deus na sua vida. Conte o que Deus tem feito na sua célula, no seu grupo pequeno, no seu ambiente de trabalho, na sua família. Diga o que Deus fez. Conte para as pessoas. Elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Como é que elas vão ouvir? Através de você. Você teve um livramento de um acidente? Conte. Você quase sofreu um golpe, mas não sofreu porque Jesus trouxe clareza para você? Conte. Você passou numa prova? Conte. Você entrou no concurso? Conte. Você engravidou? Conte. Você comprou um carro? Conte. Você teve a bênção de comprar uma casa? Conte. Diga para as pessoas o que é que Deus tem feito na sua vida. Não tenha vergonha em dizer o que Deus operou, como o milagre aconteceu. Diga. Por mais que foi do suor do seu trabalho, por mais que foi o seu trabalho, por mais que foi o seu dia a dia, por mais que você possa se considerar expert, muito sábio, mas conte, porque se não fosse o Senhor, você não estaria vivo para contar. Conte os milagres de Deus. Esse cego me ensina que eu preciso abrir a minha boca, eu preciso contar os feitos, eu preciso contar os milagres de Deus na minha vida. Então, conte. É isso que a história reserva para mim e para você. É isso que nós podemos olhar para a história e aprender com essa história. Talvez você entrou aqui nessa noite e esperando milagres de Deus na sua vida. Milagres vão acontecer, mas não do jeito que você pensa. Não do jeito que você pensa. Milagres vão acontecer, mas de um jeito inusitado, de um jeito diferente, de um jeito imprevisível, porque é assim que a palavra de Deus mostra para mim e para você. Milagres vão acontecer. Talvez você veio aqui e entrou esperando. Eu espero que Deus faça, eu espero que Deus haja, eu espero. Ok, espere. Mas não diga para Deus como é que Ele tem que fazer. Não seja petulante em dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como que Ele tem que fazer. Deus, né? Se aquela pessoa, Deus, se aquele gerente, Deus, olha, esse é o meu plano é lindo, Senhor. Meu plano é perfeito. Essa noite eu nem dormi porque eu fiquei pensando como que tinha que fazer. E eu cheguei à conclusão que esse é o melhor. Se acontecer assim, Deus está aqui. Se o Senhor seguir o meu script, vai dar certinho. É o melhor, Deus. É o melhor. Deus não segue o meu script. Ele segue o dele. Ele quer surpreender você. Eu quero que você nessa noite saia daqui realmente com essa oração: Deus, me surpreenda. Senhor, olha, eu até usei esse exemplo de manhã, eu tenho essa dívida aqui, tenho essas contas para pagar, mas olha, eu pensei que eu sou vendedor, e se eu vender mais, eu consigo pagar essas contas. Simples assim, é simples. O que eu estou pedindo para o Senhor então é que eu venda mais, porque se eu vender mais, automaticamente eu vou ter uma comissão maior, e se eu tiver uma comissão maior eu já consigo pagar essas contas. Então, Senhor, este é o meu plano. Olha que perfeito que Ele é. O que eu vou pedir para o Senhor? Que entra mais gente na loja essa semana, que eu venda mais, que eu tenha uma comissão maior, é só isso que eu peço para o Senhor. Ou seja, o meu plano é perfeito. O Senhor só dá uma ajudadinha. Eu já fiz para o Senhor, eu já pensei para o Senhor. Eu já pensei, está certinho aqui, só fazer. Se o Senhor fizer isso daqui, perfeito, resolvo toda a minha vida. Não. Que você venha aqui à frente nessa noite para dizer assim: Deus, me surpreenda. Me surpreenda, assim como o Senhor surpreendeu aquele homem. Ele estava no mais um dia, assentado numa calçada, pedindo esmolas. Era mais uma festa, era mais um sábado, era mais um dia. Algumas pessoas passando por ali, mais algumas moedas sendo lançadas. Algumas pessoas já nem olhavam mais para ele.
E algumas talvez visitando Jerusalém pela primeira vez, falaram: ó, coitado desse cego, vou ajudá-lo um pouquinho. E jogavam ali algumas moedas. Era um dia comum, até que Jesus chegou. E não curou da forma como ele tinha ouvido talvez falar do Bartimeu. Lodo? Nunca ouvi falar de lodo. E também nunca ouvi falar que um cego de nascença pudesse ver. Mas quando você ouve as palavras daquele homem depois, ele diz: uma coisa é certa, eu era cego e agora eu vejo. Se ele podia colocar a mão, ele podia. Se ele quisesse colocar lodo, se ele quisesse cuspir na minha cara direto, se ele quisesse fazer o que ele quisesse, não importa. O importante é que eu era cego e agora eu vejo. Sabe por que eu vejo? Porque Jesus fez um milagre na minha vida. Sabe por que eu vejo? Porque Ele me surpreendeu. Eu não esperava isso. Ele me surpreendeu. Você quer ser surpreendido por Deus? Nós vamos repetir parte daquela canção que cantamos antes de concluir aí o tempo de louvor. E eu quero orar com você e por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o milagre aconteça na sua vida. Mas eu quero orar, queridos, para que Deus surpreenda você, para que Ele opere o milagre na sua vida, para que Ele faça algo extraordinário, sobrenatural, para que Ele faça algo que você não tenha palavras para dizer, para que Ele faça algo que você volte correndo contando o que Deus fez na sua vida. É isso que nós queremos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. E à medida que cantamos, eu quero que você venha aqui para frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero pedir pela sua vida, pela sua história, e para que Deus surpreenda você naquilo que você está buscando, na presença de Deus, em nome de Jesus. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Creia no Senhor. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Deus o impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos orar. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente ainda? Apresentar a sua situação, apresentar a sua causa, apresentar. Existe mais alguém ainda? Pai, eu quero orar em favor dos meus queridos que aqui estão. Orar, ó Deus, em favor das histórias. Talvez eles vieram aqui porque é um domingo qualquer. É mais um domingo, dia de ir à igreja, dia de participar de um culto, e vieram, ó Deus, para um culto qualquer, para um momento qualquer, para mais um culto, para mais um tempo de louvor, para mais uma palavra. Mas, ó Deus, esse não é um domingo qualquer. Esse é um domingo especial, porque o Senhor está neste lugar.
O Senhor está aqui. Assim como o Senhor passou por aquelas ruas em Jerusalém, o Senhor também passa por este lugar. O Senhor também caminha em nosso meio. Seus olhos também se voltam para nós, para a nossa história, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para a nossa angústia. O Senhor olha para nós. E, ó Deus, eu oro em favor dos meus queridos aqui, para que eles possam experimentar de Ti nessa noite, assim como aquele homem experimentou, para que o milagre do Senhor aconteça na vida deles. A minha oração nessa noite é muito simples, Deus. Eu peço para que o Senhor surpreenda cada um de nós. Faça algo extraordinário, Deus, inédito, inusitado, algo diferente. Porque nós temos algo na cabeça, Deus, aquilo que imaginávamos, aquilo, ó Deus, que talvez pensamos hoje à noite, pensamos durante o dia, falamos nas nossas orações, falamos com outras pessoas. Se acontecer isso, se fizer isso, se for dessa forma, tudo está resolvido. Mas Deus, não seja o nosso plano, a nossa vontade, a nossa maneira, o nosso jeito, mas o jeito do Senhor, a forma do Senhor. A sua forma é a mais linda, a sua forma é perfeita, a sua forma é extraordinária. É a sua forma que nós queremos, é do seu jeito que nós queremos. Nós nos curvamos, nós nos prostramos, nós nos voltamos para Ti, porque queremos que o Senhor surpreenda as nossas vidas, assim como o Senhor surpreendeu aquele cego. Traga uma notícia, ó Deus, um telefonema, uma mensagem, alguém que nós encontremos por acaso no caminho. Faça algo, Deus, de forma providencial sobre as nossas vidas, sobrenatural sobre as nossas vidas, que a gente não tenha palavras para descrever, para falar aquilo que o Senhor fez, que a gente não tenha palavras para descrever o agir do Senhor, que a gente volte como aquele cego, feliz, rejubilante, realmente porque o Senhor fez algo extraordinário, sobrenatural. Esse é o Senhor, é assim que cremos. Então, ó Deus, toque em cada vida aqui, faça a Tua obra em cada vida aqui, faça o Teu milagre em cada pessoa aqui. Haja, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, que eles experimentem de Ti, que eles voltem para contar os Teus feitos, que eles voltem para contar os Teus milagres, que os lábios não fiquem fechados, mas abram os lábios, ó Deus, para contar do Senhor, do agir do Senhor, do milagre do Senhor, do feito do Senhor. Seja com cada vida aqui. Faça a Tua obra, Deus, faça a Tua obra, que eles não tenham dúvidas do Senhor, e não tenham dúvidas de que foi o Senhor quem fez, quem operou, quem agiu. É a nossa oração, Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém